Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Enquanto se abre a Bíblia, eu queria só dar uma palavrinha para os pais. Que língua os seus filhos estavam cantando aqui hoje? Inglês, né? Quando os dois deram testemunho, que língua eles usaram? Inglês. Você tem uma igreja que investe no futuro dos seus filhos. Porque esses seus filhos, eles vão precisar um dia de uma igreja que fala a língua que eles falam. E eu quero encorajar você. Esse trabalho que a gente faz no culto inglês, ele preza, querido, exatamente isso. A gente buscar um culto em que os nossos filhos vão ter um lugar para louvar o Senhor para sempre. Invista no seu filho. Traga ele para esse culto. A maioria deles não entende mais o português. Eu converso com o Brian, ele fica perguntando para mim, o que, pastor? Então invista no seu filho. É por isso que nós temos um culto às 9h30. Muito bem, esta manhã o título da minha mensagem é Fé não é suficiente. Quero falar sobre isso baseado no nosso devocional de John Stott. Eu não disse que nós não somos salvos pela fé. Eu não disse que fé não é importante. O que eu disse é que fé não é suficiente. Ele disse, pastor, mas não é assim, a Bíblia não diz que é somente pela fé? Mas fé não é suficiente. Só fé não é suficiente. O que o senhor quer dizer com isso? Quando eu falo de fé, eu estou definindo fé como fé salvífica. Nós vamos estar falando sobre isso nos grupos de conexão. Nessa semana, participando do grupo de conexão, essa mensagem será estudada pelos líderes do grupo de conexão. A gente faz isso toda semana. Então você vai ter a oportunidade da gente poder trabalhar um pouco mais nisso. Mas quando a gente fala de fé, eu estou falando de fé que salva. E quando a gente fala de fé que salva, nós estamos falando daquela fé que nós temos colocado em Jesus no dia que a gente deu a nossa vida para Ele. Efésios 2, verso 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé que eu estou usando é a fé que você teve no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você começa uma caminhada. Todas as mensagens que nós estamos pregando, elas estão interligadas. Semana passada nós falamos de uma corrida, uma carreira, e que nós temos que perseverar nessa carreira. Quando você aceita Jesus, você começou na carreira da fé. Mas a fé não é suficiente para você chegar até o fim na sua carreira. 2 Pedro capítulo 1, eu quero começar a ler no verso 3. Queria pedir que todos abrissem as suas Bíblias ou o seu aplicativo, mas não ficasse olhando nas redes sociais, por favor. Somente no seu aplicativo, na Bíblia. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional e pediria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Nós vamos ir para outras passagens, mas eu projeto elas, mas eu quero ficar nessa passagem em 2 Pedro 1, 3 a 11. Vamos lá. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 agora. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Note, por favor, o verso número 5 novamente na sua Bíblia. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a nossa fé. Novamente, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto. Se Pedro diz que nós temos que nos empenhar para acrescentar algumas coisas à nossa fé, ele está dizendo que fé não é suficiente. Somente fé não é suficiente. Acrescente algumas coisas à sua fé. Nós estamos estudando essa semana as epístolas gerais, e elas são chamadas epístolas gerais, como a epístola de Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, 1 Pedro, 2 Pedro. Elas são gerais porque elas não foram escritas para uma igreja específica ou um indivíduo específico. Elas foram escritas para toda a igreja, são chamadas epístolas católicas ou universais. Hoje, no devocional de John Stott, nós começamos o livro de Apocalipse, e as 4 mensagens de agosto vão ser baseadas no livro de Apocalipse. Mas hoje nós voltamos a 2 Pedro. Semana passada nós estudávamos Hebreus. E você que participou de um grupo de conexão, ou participou do culto de domingo passado, você sabe que nós explicamos que o livro de Hebreus foi um livro escrito com o incentivo de encorajar as pessoas a permanecer até o fim. Por isso que a palavra perseverança foi a palavra-chave nessa semana. Em Hebreus capítulo 6, verso de número 9, está projetado para vocês, a autora diz assim: mais de vós, falando dos cristãos, ó amados, nós esperamos coisas melhores. E eu sublinhei e coloquei em negrito, porque essa frase é importante. E coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Coisas que acompanham a salvação. Tanto Pedro como a escritora de Hebreus está dizendo o seguinte: fé sozinho não é suficiente. A salvação é bom, você aceitou Jesus, mas existem coisas que acompanham a salvação, que você tem que acrescentar na sua fé. Vamos voltar novamente no texto em 2 Pedro, por isso que eu pedi para vocês manterem a Bíblia aberta. Eu queria que você entendesse o que Pedro está falando, e eu quero então voltar e ir versículo por versículo, aqui, e será feito também nos grupos de conexão. Verso 3, novamente na sua Bíblia diz: seu divino poder nos deu tudo. Diga comigo, tudo. Nos deu o quê? Tudo. Tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deixa eu trocar em miúdos o que ele está falando no verso 3. Ele está dizendo em miúdos algo importante. Ele está dizendo que tudo que eu e você precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor, Deus já nos deu. Tudo que você e eu precisamos para viver uma vida que Deus se agrada, viver uma vida de cristão, Deus já nos deu. Ele proveu tudo para nós. Se você não vive uma vida de cristão, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Se você não vive uma vida que agrada a Deus, a culpa sempre é nossa. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Olha o verso de número 4, que também é igualmente importante. Diz assim: dessa maneira, Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Preste atenção no raciocínio, esse é o meu trabalho, ensinar. Verso 3: Deus nos deu tudo que precisamos para viver uma vida que o agrada, uma vida de piedade, uma vida como cristão. E essas coisas que Deus nos deu, que nos ajudam a viver uma vida como cristão, no verso 4 são chamadas de preciosas promessas. Se nós adaptarmos, absorvermos essas coisas na nossa vida, verso 4, nós seremos participantes da natureza divina, número 1. Ou seja, não significa que nós vamos ser Deus, como diz os mormons, como diz alguns da nova era. Não significa que nós seremos divinos, significa que nós vamos participar da natureza divina. O que significa ser cristão? A maioria de nós, se não todos, nos identificamos com o cristianismo, e por isso nós somos cristãos. Um cristão é um seguidor de Cristo. E qual é o propósito de todo cristão? Ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo.
O propósito de Deus para todos nós é que a gente seja mais igual a Cristo. Ame como Cristo, ore como Cristo, viva como Cristo. Bem, se nós acrescentarmos essas coisas que no verso 3 diz que Deus nos deu e providenciou para nós, nós vamos nos parecermos mais como Cristo, participar da natureza divina, e o finalzinho do verso 4 é assim: e nós vamos escapar da corrupção que há no mundo. Nós vivemos num mundo corrupto, numa sociedade corrupta, a política é corrupta, o mundo é corrupto, até mesmo igrejas são corruptas, países corruptos, mas o crente pode escapar de tudo isso. Eu disse, o crente pode escapar de tudo isso. Se nós adicionarmos algumas coisas à nossa fé. Aí chega no verso de número 5 a 7, ele vai dizer quais as coisas que nós devemos acrescentar à fé. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se. Almeida diz assim: tende toda a diligência. Ou seja, você tem que fazer uma disciplina, não é uma coisa automática, você tem que se empenhar para acrescentar a sua fé. Requer disciplina o quê? E tem uma lista de 7 coisas que devemos acrescentar à fé. Verso 5, a virtude, número 1. E a virtude, número 2, o conhecimento. Do conhecimento, número 3, o domínio próprio. O domínio próprio, número 4, perseverança. A perseverança, a piedade, 5. A piedade, a fraternidade, 6. E a fraternidade, o amor. Então ele diz assim: olha, você tem que acrescentar essas 7 coisas à sua fé. Aí quando a gente chega nos versos 8 a 11, ele vai dizer para nós por que essas coisas são importantes. Volta aqui, olha para mim, só para você acompanhar o pensamento. Versos 3 e 4. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que o agrada. Se nós colocarmos essas coisas na nossa vida e apropriarmos dela, nós teremos o caráter divino, seremos mais como Deus, escaparemos do mundo. Versos 5 a 7, essas coisas são, ele dá umas 7 coisas para nós, que nós vamos ver agora. Versos 8 a 11, ele vai dizer assim: olha, e não só isso, se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Então, lá, versos 3 e 4, Deus nos deu. Versos 5, 6 e 7, quais são essas coisas? Versos 8 a 11, se você colocar isso na sua vida, é isso que vai acontecer com você. Vamos lá, versos 8 a 11. Porque se essas qualidades existirem, não só existirem, mas estiverem crescendo em sua vida, então não é só colocar essas 7 coisas, mas elas têm que crescer na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquece da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu botar mais fácil para você entender. Olhe, por favor, para a projeção. Ele diz o seguinte: se essas qualidades, essas 7 coisas, estiverem na vida de vocês, o que vai acontecer com vocês, número 1, vocês serão operantes, não seremos inoperantes. O que significa, pastor, inoperante? Inoperante é uma pessoa ineficaz. Bem, ele está usando o negativo, vamos colocar no positivo. Ou seja, se nós tivermos essas qualidades, nós faremos diferença. Uma pessoa eficaz é uma pessoa que faz diferença. Número 2, se nós tivermos essas coisas, nós não seremos improdutíveis ou estéreis, nós daremos frutos, seremos frutíferos. E número 3, se nós tivermos essas coisas, nunca, jamais tropeçaremos. Verso 10, ou seja, chegaremos até o fim. Olha para mim novamente. Semana passada eu falei da corrida que nós corremos, a corrida da fé. Então você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu que aceitei Jesus, nós começamos uma carreira porque agora nós temos fé. Nós aceitamos Jesus, nós viemos para a igreja, a gente diz que é crente, alguns já até mesmo se batizaram.
Aí Pedro e a escritora de Hebreus diz assim: se você ficar nessa só, você vai morrer. Você tem que acrescentar algumas coisas à sua fé. Você tem que acrescentar algumas coisas à sua salvação. Porque senão você vai morrer na praia. Senão você não vai chegar no final. E Deus já deu tudo isso para a gente. E Pedro diz o seguinte: se você tiver isso, primeiro, você será eficaz. Você vai fazer diferença. Quantas pessoas na igreja hoje, nas igrejas, quantas pessoas que não fazem nenhuma diferença no mundo, não fazem diferença no seu trabalho, não fazem diferença na sua vizinhança, não faz diferença na sua casa. Vocês brigam como casal, como qualquer outro briga. Vocês não suportam as pessoas como qualquer outro. O divórcio é uma opção para todo mundo, porque é crente, mas não faz diferença. Por que esses crentes não fazem diferença? Porque não acrescentam algumas coisas à sua fé. Segundo, ficam infrutíferos, não dão fruto, não traz nunca ninguém para Deus. Eficaz é uma coisa, frutífero é outra. Eficaz é uma pessoa que faz diferença. Frutífero é uma pessoa que dá fruto. O fruto do Espírito na sua vida e o fruto da reprodução. Uma pessoa que não acrescenta essas coisas à sua fé, ela não ganha ninguém para Cristo. Ela nunca fala de Jesus, ela nunca evangeliza, ela nunca convida ninguém para a igreja, porque é uma pessoa inoperante e infrutífera. E o pior de tudo, se essas coisas não tiverem nossa fé, a gente não vai chegar até o fim. Mas se essas coisas estiverem na nossa fé, nós seremos eficazes. Quantos querem ser eficazes? Diga amém. Amém. Frutífero. Amém. E quem quer chegar até o fim? Amém. Queridos, eu quero chegar até o fim. Eu não quero servir ao Senhor a minha vida toda e no final de tudo ir para o inferno. Alguém quer isso? Você é maluco. A gente quer chegar no céu. Então a gente tem que ter essas coisas. E ele diz também que se nós não as tivermos, nós seremos, número 1, cegos. Mas note que ele diz assim: cegos porque só vê o que está perto, nós não vemos o longe. Ou seja, se a gente não tem essas coisas na nossa vida, a gente começa a ser uma pessoa que consegue só enxergar o que está na frente dos nossos olhos. A gente não consegue enxergar o que diz em inglês, the big picture, o panorama maior do que Deus quer fazer. Uma pessoa que não tem essas 7 coisas na sua vida é uma pessoa que só vê o que está na frente dos seus olhos. Ela só consegue enxergar o que é bom para ela. Eu vou na igreja para saber o que a igreja pode fazer por mim. Eu vou na igreja para eu ser alimentado. Eu quero. Quando ela vai votar, é sempre em favor. O que é bom para mim? E é por isso que nós temos uma crise terrível no Brasil, porque as pessoas votaram só por causa de uma Bolsa Família. Elas não pensaram no bem-estar no Brasil. E colocaram uma presidente que trouxe um caos tremendo, e hoje nós estamos no Brasil como nós estamos. Por quê? As pessoas só pensaram o que é bom para o meu estômago. A mesma coisa no reino de Deus. A pessoa que não enxerga ao longe, ela só enxerga o que está na frente dos seus olhos. Cego, não vê o que está perto, e o pior de tudo diz que esquece da purificação dos seus antigos pecados. Pastor Fernando, o que significa isso? Significa que essa pessoa esquece o porquê foi salva. Você está servindo a Deus tanto tempo que você esqueceu por que Deus te salvou. Por que você é cristão? Por que você pertence a uma igreja? Meu assunto nessa manhã é muito claro, e é o assunto dos grupos de conexão novamente. Existem coisas que nós precisamos acrescentar à nossa fé, porque fé sozinho não é suficiente. Rapidamente, quais são as 7 coisas que nós devemos acrescentar à nossa fé? Eu vou passar bem rápido. Eu vou dar uma definição rápida, a gente vai estudar com mais detalhes nos grupos de conexão. E para cada uma das 7 características eu vou deixar um versículo, e quando eu colocar o versículo eu queria que a gente lesse bem alto. Primeira coisa que a gente deve acrescentar à nossa fé é o que ele chama de virtude. A palavra no original significa moral excelente. Uma outra definição é caráter. Qual é a definição de virtude ou caráter? Caráter é aquilo que está dentro de nós, que demonstra aquilo que nós realmente somos. Alguém diz que caráter é o que você é quando ninguém está por perto. É a nossa maneira de viver como Cristo. Não é somente o desejo de fazer o que é certo, é fazer o que é certo. Então, você tem que acrescentar à sua fé, a primeira coisa, o caráter cristão. Se você diz que é crente, viva como crente.
Se você diz que serve a Jesus, então viva como um servidor de Jesus. Jesus falou várias vezes: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Então, quando a gente resolve ser crente, nós acrescentamos imediatamente à nossa fé virtude, ou seja, caráter cristão. A gente decide: agora que eu sou crente, eu vou viver como crente. Eu não posso viver como eu vivia antes. O versículo para a gente falar bem alto é Mateus capítulo 5, verso 16, todos juntos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não diz para que ouçam as suas palavras, diz para que vejam as suas boas obras. Caráter cristão. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o seu vizinho vê em você? Se eu bater na porta do seu vizinho e falar assim: olha, que testemunho esse casal lá da Mensagem para dar? O que eles estão vendo na maneira de vocês verem? O que eles estão vendo no casamento de vocês? O que eles estão vendo na forma que vocês criam os filhos de vocês? Então, uma vez que a gente é crente, a gente tem que acrescentar virtude, caráter cristão. Segunda coisa que nós temos que acrescentar à nossa fé é conhecimento. E você vê que isso está em progressão. Virtude é o desejo de servir a Deus. Virtude é o desejo de ser um cristão. Virtude é o desejo de viver a vida cristã. Mas, pastor, o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Então você tem que acrescentar na sua vida conhecimento. A palavra no original é gnosis. Conhecimento não é ir para um instituto bíblico, nem para um seminário. Conhecimento é o conhecimento adquirido com a palavra de Deus. Esse é o contexto de Pedro. Pedro vai falar mais tarde sobre isso. É o conhecimento da palavra de Deus. Alguma coisa especial a respeito desse livro. Nós somos povo do livro. Amém. E é por isso que na nossa igreja nós encorajamos você a ler a Bíblia. Nós encorajamos você a abrir a Bíblia, nós encorajamos você a meditar na Bíblia, nós encorajamos você a ir num grupo de conexão para estudar a Bíblia. Nós temos um devocional e a gente encoraja você a fazer um devocional. Por quê? Não tem como conhecer a Deus se você não gastar tempo com Ele através da Bíblia e da oração. A leitura da Bíblia e a oração é como o nosso feijão com arroz. É como a coisa mais básica que o ser humano pode ter. E você nunca vai crescer se você não gastar tempo com a Bíblia. Não adianta ser salvo se você não crescer, não adquirir virtude. E para adquirir virtude você precisa ter o conhecimento. E é por isso que a nossa igreja, nós prezamos o ensino da palavra de Deus. E é por isso que eu quero que todos vocês que estão aqui participem de um grupo de conexão. O seu líder vai estar lá ajudando você a entender essa passagem. Você pode fazer pergunta, aqui você está me ouvindo, mas no grupo de conexão você levanta a mão, você conversa, você faz pergunta, você indaga e assim você cresce. Acrescente a sua fé, conhecimento. O versículo que tenho para nós é o versículo de Oséias capítulo 4, verso 6, todos juntos. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então não vamos ser destruídos. Acrescente a sua fé, conhecimento. Número 3, não só nós temos que acrescentar virtude, conhecimento, mas muito interessante a progressão, domínio próprio, que é um do fruto do Espírito Santo. Note a progressão. Virtude é o desejo de fazer o que é certo. Conhecimento é saber o que é certo. Domínio próprio é saber como fazer o que Deus quer na minha vida. É poder ter autocontrole do seu corpo, autocontrole dos seus pés, autocontrole da sua boca, autocontrole do seu ouvido. Domínio próprio é aquela capacidade, é uma disciplina em que você, agora que sabe a vontade de Deus, você faz a vontade de Deus. É saber controlar aonde você deve ir no sábado à noite, na sexta à noite, o que você deve tomar juntamente com as pessoas que estão ao seu redor, quando você estiver jantando ou almoçando. Muito importante o que você deve postar nas redes sociais. A gente vê cada fotografia de pessoas que, quando eu olho para já sei, essa aí não tem domínio próprio. Esse aí não acrescentou na sua fé domínio próprio. Principalmente agora que a gente está nesse momento de eleição e etc. Às vezes dá vontade de falar algumas coisas. Não, domínio próprio. Domínio próprio.
A passagem que nós temos para vocês é Provérbios capítulo 16, todos juntos vamos falar. Melhor é uma pessoa paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que tomar uma cidade. Controlar o nosso espírito. Coisas a acrescentar à nossa fé. Nós começando entendendo que a nossa fé precisa de ter algumas coisas acrescentadas a ela. Primeiro é a virtude, o desejo de fazer o que é certo, o caráter cristão. Segundo é o conhecimento da palavra de Deus, do que Deus é. Terceiro, o domínio próprio. Quarto, perseverança. Eu não vou gastar muito tempo falando de perseverança, porque a gente gastou a semana toda falando sobre perseverança, e a mensagem da semana passada foi exatamente sobre perseverança. Eu só queria chamar a atenção de duas coisas para vocês sobre perseverança. Primeiro, note a progressão. A progressão é assim: virtude, número 1, desejo de fazer o que é certo. 2, conhecimento, saber o que é certo, o que Deus quer de mim. Terceiro, domínio próprio, para poder exercer controle no meu corpo e no meu espírito para fazer o que Deus quer. Mas tem gente que faz isso durante uma semana, 2 semanas, 3 meses, 2 anos. Não. Pedro diz, se você quer ser uma pessoa operante, você tem que acrescentar perseverança. Ou seja, é ter domínio próprio, virtude e conhecimento até o fim da sua carreira. Perseverança até o fim da sua carreira. A passagem que nós temos é a passagem em Tiago capítulo 5. Juntos vamos ler? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram o quê? Perseverança. Vocês ouviram falar sobre o que? A perseverança de Jó. Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O que Pedro está dizendo? Que quem tem perseverança vai ter compaixão e misericórdia da parte do Senhor. Acrescentai à sua fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. E note que o número 5 é piedade. Essa palavra piedade no português é complicada porque muitas pessoas associam piedade com pena. Não tem nada a ver com isso. A palavra significa devoção ou consagração. Uma pessoa que tem piedade é uma pessoa devota a Deus e a sua causa. É uma pessoa que entende que ela precisa de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. No caso do cristão, a fé precisa de ser acrescentada de uma devoção profunda por Deus, por sua palavra e pelo seu reino, que inclui a igreja do Senhor. É um sentimento de reverência, de temor pelas coisas de Deus. Uma pessoa que tem piedade, ela é devota a Deus e a sua causa. Eu disse no primeiro culto e repito agora, que eu tenho uma tremenda paciência com os testemunhas de Jeová, porque eu tenho uma tremenda admiração com os testemunhas de Jeová. A teologia deles não é boa, a maneira que eles pensam de Deus não é bom, a Bíblia deles é cheia de erro, eles não oram com a gente, eles não creem no que nós cremos, mas tem uma coisa que eu acho bonito neles, é a perseverança e a devoção deles. Eles batem na sua porta, você diz que não quer, você bate a porta, eles sorriem para você e voltam no sábado que vem. Se a nossa igreja tivesse gente devota assim, nós já teríamos crescido muito mais. Devoção é um tremendo desejo de dizer, olha, não só eu quero servir a Deus e ter um caráter cristão, virtude, não só eu quero ter conhecimento de Deus através da sua palavra, não só eu quero ter domínio próprio, eu quero perseverar, mas eu quero ter esse sentimento constante de reverência a Deus, o temor do Senhor. A passagem que eu tenho para vocês é o Salmo 128:1, vamos ler juntos? Como é feliz quem teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Ou seja, uma pessoa piedosa teme a Deus e anda nos seus caminhos. Faz o que Deus se agrada, porque não, ela tem uma reverência completa, uma devoção completa para Deus. Eu espero que você tenha isso na sua vida. Número 5. Como acrescentar? O que mais que nós temos a acrescentar à nossa fé? Ele diz, olha, nós temos que acrescentar virtude, nós temos que acrescentar conhecimento, nós temos que acrescentar domínio próprio, nós temos que acrescentar perseverança, nós temos que ser pessoas piedosas, mas entenda o número 6, por favor, muito importante.
Uma vez que você torna cristão, agora você faz parte de uma comunidade. Por isso que ele diz, acrescente a sua fé. Fraternidade. Não é uma boa tradução. A palavra no original é Filadélfia. Nome de uma cidade na Bíblia e uma cidade aqui nos Estados Unidos e vários lugares. A palavra Filadélfia vem de duas palavras no grego. A palavra filéu é amor, a palavra adelphos é irmão. Então, Filadélfia significa amor aos irmãos, ou amor entre irmãos. Está falando exatamente da nossa comunhão como crente. Pastor Sóstenes colocou de uma forma muito clara essa passagem, mostrando que Deus nos coloca num lugar com o objetivo de nos aperfeiçoar. E essa exatamente é isso, é que nós somos pessoas diferentes, caminhos diferentes, gostos diferentes, pensamos diferente, política diferente, desejos diferentes, mas somos irmãos em Cristo. E nós temos que amar um ao outro. Eu disse, nós temos que amar um ao outro. Nós temos que suportar um ao outro. Essa palavra é forte. Suportar, diga comigo, suportar. O que significa suportar? Tem que aguentar. Tem gente que é difícil? Tem. Mas você também é. Só tem uma forma de suportar, irmãos. Perdoando. Perdoando. Eu perdoo. Eu tenho que amar. Nós somos crentes. Fazemos parte de uma só família. É por isso que os grupos de conexão são chaves na igreja. Que você conecta, olha, presta atenção. Quando eu conecto, quando eu tenho comunhão, eu me coloco, eu me abro. E é perigoso. Porque quando você chega perto de mim, você vai saber quem eu sou. Você vai descobrir que eu sou impaciente. Você vai descobrir que eu tenho qualidades, mas também tenho defeitos. Quando você me vê aqui no púlpito, você acha que eu sou santo. Mas quando você começa a andar comigo, fala assim, pensei que o pastor era tão santinho. Ele não tem paciência. Eu vou confessar. Posso confessar meu pecado? Eu estava meditando, eu vou ler uma passagem em Coríntios daqui a pouco. E uma passagem de Coríntios fala que o amor não se irrita facilmente. E eu vou ser sincero para vocês, no culto das 9h30, eu fiquei irritado com o barulho que as pessoas estavam fazendo quando entrou, por isso que eu pedi para vocês terem reverência. E os meus diáconos não faziam nada, barulho, todo mundo olhando para o lado, e os diáconos não faziam nada. E não é que eles não faziam nada, eles estão fazendo outra coisa, mas na minha mente não estão fazendo nada. Então teve um momento no culto que eu falei assim, gente, para de olhar para lá, olha para mim. E eu falei assim, diácono, por favor, toma conta disso. E eu chamei uma diaconisa com muito carinho, que eu amo muito, em particular. Por favor, irmã fulano de tal, vai lá, cuida disso. E continuei pregando. Aí acabou o culto, a minha pastora veio para mim, meu amor, você se irritou facilmente. Eu não queria ouvir isso depois do culto. Você acabou de ler isso sobre não se irrita facilmente. Quando você me conhece, você sabe que eu me irrito facilmente. Você vai conhecer quem eu sou como pessoa. Eu não sou perfeito como você não é. E quando então, é mais seguro para mim ficar distante. É mais seguro para mim ficar no púlpito e não me abrir. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter o quê? Fraternidade, amor fraternal. Eu tenho que me abrir para que as pessoas possam aprender comigo. Eu posso aprender com elas. E eu posso suportar e perdoar. Quantos podem dizer amém? Passagem para nós, para terminar, quase terminando. 1 João 4, 11 e 12. Todos juntos? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Queridos, ele fala de 7 coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé. Virtude, primeiro. Conhecimento, número 2. Domínio próprio, número 3. Ele vai falando, você precisa de ser piedoso. Você tem que acrescentar a fraternidade. Mas quando ele chega, e a fraternidade, você acha que essa fraternidade é difícil? Ele entra no último. E o último é muito difícil. Ele diz assim, você tem que acrescentar à sua fé amor. A palavra amor é a palavra ágape. E esse amor significa, você sabe, o amor incondicional de Deus. O amor que não aceita os nossos defeitos, não justifica as nossas faltas, não aceita os nossos pecados, mas nos aceita como nós somos, nos ama. Por isso que o cântico é você tem que agradecer, você devia de agradecer.
Deus te ama como você é. Mas não só Deus me ama como eu sou, eu tenho que acrescentar esse amor na minha vida. E esse amor, ele vai fora. Esse amor, ele vai lá aonde as pessoas estão, é fora desse círculo. É amar pessoas que são diferentes de nós. Você sabe que Deus ama os muçulmanos, os mórmons, os homossexuais, os bêbados, os brasileiros, os mexicanos, os americanos. E ele diz assim: eu quero que você ame o mundo como eu amo. Eu não quero que você aceite o que o mundo está fazendo, mas eu quero que você ame as pessoas do mundo como eu amo. Eu confesso para você que isso não é fácil, mas eu tenho que acrescentar isso à minha fé. Eu queria que a gente olhasse essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 13. Você não precisa de abrir, porque aí nós temos a melhor definição de amor. E eu queria que você lesse comigo, todos juntos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Querido, se engloba tudo. Não adianta eu estar sentado na igreja falando em línguas, ofertando, se eu não tiver amor. E aí, Paulo define o amor dessa forma juntos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Pula essa aí, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Eu não sei de você, mas se hoje alguém estivesse pregando essa mensagem, abrisse o altar, eu seria o primeiro a ver, porque eu reconheço que eu preciso mais desse amor. Eu preciso mais desse amor. Olhar o mundo como Deus vê. Olhe, por favor, para essas duas televisões que estão aí, porque eu queria que você guardasse exatamente o que aprendeu hoje. O que nós aprendemos hoje? A primeira coisa que nós aprendemos hoje é que Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos uma vida que o agrada. Tudo o que você precisa para viver uma vida de cristão, Deus entregou para você. Segundo, nós aprendemos que a fé não é suficiente. Se queremos ser eficazes, produtivos, nunca cair, mas perseverar até o fim, nós precisamos adicionar essas coisas à nossa fé. Quais coisas são essas? Nós aprendemos que essas coisas são caráter moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, consagração, amor fraternal entre nós e amor incondicional para todos, inclusive pessoas diferentes de nós. E nós aprendemos, por último, que se não o fizermos, nós estaremos cegos. Nós vamos esquecer o propósito pela qual Deus nos salvou. Eu concluo essa mensagem com a pergunta. A pergunta que talvez você faria para mim. A pergunta talvez que você vai fazer para o líder do grupo de conexão que você vai participar. Tudo bem, eu entendi esses 3 pontos da mensagem. São 3 pontos. Deus nos deu tudo o que precisamos. O que nós precisamos são essas 7 coisas. Se nós tivermos essas 7 coisas, nós vamos ser eficazes, operantes. Nós vamos saber a razão pela qual nós estamos servindo a Deus, e nós vamos chegar até o fim. Eu entendi tudo isso, pastor. Mas a pergunta é: como é que eu adquiro essas coisas na minha vida? Como é que eu coloco na minha vida virtude, conhecimento, domínio próprio, etc. Eu queria que fosse mais fácil. Eu gostaria que eu pudesse chamar você aqui na frente, e o Rafael viesse aqui na frente: pastor, eu preciso dessas 7 coisas, e eu colocasse a minha mão na cabeça do Rafael e falasse: Rafael, receba 7 coisas, pá, sai daqui cheio de virtude, conhecimento, domínio próprio. Não funciona assim. Não funciona assim. É uma vida de disciplina, é uma vida de entrega. E é por isso que Paulo diz, última passagem para a gente ver, ele diz assim: assim, meus amados, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Pastor, como é que eu vou acrescentar isso na minha vida? É você tendo uma vida de disciplina.
É você vindo, é você orando, é você participando, é você buscando, é você intercedendo. E assim você terá essas 7 coisas acrescentadas à sua fé. Fique de pé, por favor. Eu chamo novamente o nosso grupo de louvor. Eu sempre gosto de terminar em oração. E eu queria que você agora fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Daqui a pouco eu vou pedir para a gente fazer um exercício juntos. Mas agora eu só quero orar por você. Eu preguei a palavra de Deus como Deus me a deu para pregar essa manhã. Eu dei tudo o que eu tinha. Eu disse para você nessa manhã que a sua fé só não é suficiente. É possível que você esteja aqui nessa manhã pela primeira vez e ainda não é um cristão. E você diz: pastor Fernando, eu quero começar a andar nesse caminho com Deus. E Deus quer que você ande com Ele. Ninguém falando, ninguém conversando, por favor. Alguém nessa manhã que diz: pastor Fernando, eu quero começar a viver essa vida cristã que o Senhor falou. Eu quero começar essa carreira. Eu quero começar a ter fé para acrescentar essas coisas da minha fé. Eu estou aqui hoje, alguém me convidou, eu estou aqui de volta, mas nessa manhã eu reconheço que eu preciso de começar a minha carreira cristã, colocando a minha fé em Cristo. Eu só quero orar por você, não vou te chamar à frente, só quero fazer uma oração por você, enquanto todos estão de cabeça baixa, olhos fechados. Você diz: pastor Fernando, eu sou essa pessoa, ore por mim, levante a sua mão bem alta. Eu vejo tua mão, eu sabia que você ia levantar a mão, Deus abençoe. Eu vejo a sua mão, lá atrás eu vejo a sua mão, lá atrás eu vejo a sua mão, à direita eu vejo a sua mão. Eu quero orar por vocês. Pai, obrigado por essas pessoas que levantaram as mãos, porque eu sei que elas são sinceras. Eu sei que elas começaram a olhar e ver na vida delas o que elas precisam para te servir. E por isso eu oro em nome de Jesus, que tu possas tocar na vida delas e que elas possam, Senhor, viver uma vida que te agrada, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para a televisão mais uma vez, porque aqui tem a lista das 7 coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé. Eu queria que você lesse comigo todas as 7. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhando para essa lista, o que você precisa mais? Olhando para essa lista, o que você precisa desenvolver mais na sua vida? Esse é o altar do culto de hoje. Olhe para essa lista novamente e diga: será que eu tenho essa virtude, esse caráter cristão? Ou será que eu estou precisando de mais conhecimento, domínio próprio, perseverança, ou essa piedade, essa consagração, essa devoção? Será que eu preciso de mais amor fraternal, o amor pelos meus irmãos, o amor de Deus? Eu quero que você feche seus olhos novamente. Eu quero que você ore, só você e Deus. E você diga assim: Deus, tem coisa aí que eu preciso de Ti. Tem coisa que eu estou precisando. Eu estou precisando de mais perseverança, eu estou precisando de mais amor, eu estou precisando de mais piedade. E eu quero orar por você. Pai, a instrução que eu tenho do Espírito Santo é orar por toda a igreja, presentes e aqueles que assistem em casa através da internet. Eu oro neste momento que a gente possa sair daqui entendendo que nós precisamos de acrescentar essas características. Alguns de nós precisam de mais caráter cristão, outros de mais conhecimento, outros de mais piedade, outros de mais domínio próprio, outros de mais perseverança, outros de mais fraternidade, outros de mais amor ágape. Transforma a nossa vida, que a gente possa sair daqui, Senhor, sabendo que nós precisamos mais de Ti, que possamos colocar isso em prática. Cante esse cântico conosco nesse momento, em conclusão do nosso culto.